Oi pessoal, tudo bem? Vocês notaram alguma coisa de diferente aqui na minha pessoa? Será que eu estou com detalhes mais definidos? Será que o meu fundo está um pouquinho mais embaçado? O que aconteceu é que eu comprei uma câmera nova. Eu comprei uma câmera decente, 1000 vezes mais decente que a que eu tinha. E agora eu estou fazendo vídeos mais legais com vocês. Bom, pra quem não me conhece, aqui é a Ingrid do canal Indignada. E hoje eu tô aqui pra esclarecer uma das maiores dúvidas da história do fandom de Avatar. Você que assistiu Avatar: A Lenda de Aang e Avatar: A Lenda de Korra deve ter percebido que em alguns momentos eles usam o termo dobra para se referir à habilidade de dominar os elementos, em outros momentos eles usam o termo dominação. E mesmo aqui nos nossos vídeos a gente acaba alternando entre os dois termos e pode gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Então no vídeo de hoje eu decidi explicar para vocês os motivos por trás dessa diferença. Vamos lá? O termo utilizado para falar dessa habilidade em inglês é bend, que traduzido para português literalmente seria dobrar. Bend. Bend. E de fato é assim que aparece o termo no início da Lenda de Aang, quando o desenho ainda era dublado pelo estúdio Syncrovídeo. Acontece que esse estúdio faliu, e aí a partir do livro 3 o desenho ele começou a ser dublado por um outro estúdio, que é o Som de Veracruz, e por isso aconteceram algumas mudanças. Entre elas, a principal foi que o termo dobra começou a ser chamado de dominação. Aliás, uma curiosidade. Vocês sabem que o nome em inglês do desenho é Avatar: The Last Airbender? Não dá pra gravar vídeo morando na Paulista. Vocês sabem que o título original do desenho em inglês é Avatar: The Last Airbender, que seria traduzido como Avatar: O Último Dobrador de Ar, certo? Mas vocês sabem por que em outros países, especialmente no Brasil, eles adaptaram para Avatar: A Lenda de Aang? Acontece que todas as produções da Nickelodeon que vinham para o Brasil e para os outros países da América Latina, elas vinham da Inglaterra e não dos Estados Unidos. E na Inglaterra, o termo bender ele pode ser entendido como uma maneira pejorativa de você chamar garotos homossexuais. E por conta disso, lá, o termo em inglês é Avatar: The Legend of Aang. E aí, como a produção que veio para o Brasil pela Nickelodeon era de lá e não dos Estados Unidos, acabou sendo traduzido como Avatar: A Lenda de Aang. Mas tanto no livro 3 quanto na última versão dos DVDs, eles traduziram a dublagem da abertura para Avatar: O Último Dominador de Ar. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo. Avatar: O Último Dominador de Ar. E quando você vai pra TV aberta, as questões contratuais são um pouco complicadas. E aí, por exemplo, o subtítulo de Avatar na rede aberta aqui no Brasil muitas vezes foi traduzido como O Mestre dos Elementos. Bom, então, quando o estúdio faz uma dublagem, é comum que exista um acordo entre duas partes, no caso o estúdio e o cliente, que seria a Nickelodeon. A gente não tem informações 100% oficiais confirmadas sobre isso, mas a gente acredita que o termo dobrar, ele estava no contrato da Nickelodeon com o Syncrovídeo e ele não estava no contrato com o Som de Veracruz, e por conta disso ele acabou sendo alterado para dominar. Só que é muito delicado você mudar um termo assim, né? Porque, por exemplo, aquela cena que o Sokka ele brinca com o fato dele não ser um dobrador, ela não faz sentido nenhum se você usa dominação, ela só faz sentido se você usar a palavra dobra. E é também por conta dessa mudança de estúdio que a gente percebe várias mudanças na dublagem de A Lenda de Aang. Por exemplo, já pronunciaram Ty Lee tanto como Ty Lee como Ty Lee. Ty Lee. Ela não parece perigosa, mas conhece o corpo humano e seus pontos fracos. E o tio Iroh já foi chamado de várias maneiras diferentes, de Iroh, de Iró, de Iro. E o termo Twinkle Toes da Toph ele foi traduzido de 5 maneiras diferentes, incluindo pés pequenos, dedos frouxos, bailarino, baixinho e tampinha. Então, gente, não tem nada que ficar criticando as pessoas que estão falando os nomes errados e falando os termos errados, porque nem os estúdios concordam 100% em como eles deveriam ser ditos, tá bom? Então, chega de criticar o amiguinho. Já a Lenda de Korra, que foi totalmente dublada pelo Som de Veracruz Studios, tem uma dublagem muito mais linear e padronizada. Ainda assim, como os episódios dublados acabaram demorando para chegar no Brasil, os fãs acabaram traduzindo por conta própria alguns termos que acabaram se revelando diferentes depois na dublagem. Por exemplo, o torneio que em inglês se chamava Pro Bending, ele acabou sendo traduzido pelos fãs como Pro Dobra, que é uma tradução errônea, né? E como o estúdio ele utilizava o termo dominação, não dava pra colocar dobra no nome, e acabou ficando dominação profissional.
E além disso, a dublagem de Avatar tem uns erros muito icônicos e a gente vai listar pra vocês aqui alguns dos principais. Mas antes é preciso que vocês entendam a diferença entre erro de dublagem e adaptação. Porque assim, se já aconteceu de você assistir um episódio dublado com legenda, você começa a perceber que tem várias coisas que não estão batendo ali. Mas isso não necessariamente é um erro, e sim uma adaptação para encaixar melhor no movimento da boca dos personagens. Uma cena que muita gente acha que foi um erro de dublagem é quando a Katara diz: "O senhor não me derruba!" O senhor não me derruba! Vai, Katara! E embora isso pareça um erro gritante, é na verdade muito mais relacionado com o sotaque da dubladora. Porque depois no episódio A Dobra, a Katara fala derruba de novo, e logo depois o Aang fala derruba do jeito certo. É como se ela te derrubasse por dentro. Se vocês perceberem, eu sou meio caipira e eu falo derruba, de repente, e coisas do tipo. Vamos então à lista dos principais erros de dublagem. Muitas vezes os personagens eles são chamados errados. Tem uma vez que a Azula ela diz que o meu irmão e meu pai desonraram o Senhor do Fogo, quando na verdade o que ela queria dizer é meu irmão e meu tio desonraram o Senhor do Fogo. Na dublagem de A Lenda de Korra, o Tarlok ele fala que o pai dele se mudou para a tribo da Água do Sul, quando na verdade ele se mudou para a tribo da Água do Norte. E esse é um erro quase inadmissível, porque faz toda a diferença na história. Ele assumiu uma nova identidade e se estabeleceu na tribo da Água do Sul. He assumed a new identity and settled down in the Northern Water Tribe. Algumas vezes os nomes dos personagens também foram falados errado, e não só errado de pronúncia, mas também já aconteceu, por exemplo, do tio Iroh ser chamado de tio Ito e a Azula ser chamada de Azul. No episódio do Lago Lagoai, o tio Iroh fala que está na hora de fazer as grandes perguntas em vez de grandes perguntas. Na introdução do primeiro capítulo do livro 2 de Korra, o narrador ele diz livro 2A, quando na verdade era livro 2 Espíritos. E no episódio da Caverna dos Dois Amantes, as toupeiras texugo foram chamadas de toupeiras castores. Esses foram apenas alguns dos erros de dublagem e erros de pronúncia que aconteceram na saga. E a gente percebe que talvez o diretor de dublagem deveria ficar um pouquinho mais atento a esses detalhes, né? Mas enfim, recapitulando, qual é o certo? Dobra ou dominação? Como dobra é o termo original e é a tradução literal de Bend, e é o termo que foi mais utilizado pelos fãs, a gente pode dizer que ele tende a ser o mais correto. Mas a verdade é que não existe um certo, você pode falar dobra, você pode falar dominação, tanto faz. A não ser, é claro, quando são termos oficiais, como dominação profissional, que você não pode traduzir como pró-dobra, porque isso foi um termo utilizado por fãs e não um termo oficial. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha esclarecido as dúvidas de vocês a respeito do termo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de seguir o canal, de seguir meu canal Indignada também, e de ativar o sininho aqui para você receber notificação dos próximos vídeos. E eu queria pedir também para vocês seguirem a gente no Instagram, @mundoavatar_br, porque a gente faz várias coisas legais lá, vários posts legais, a gente faz stories exclusivos de coisas que não estão aqui. E também, se você gosta dos produtos de Avatar, confere a nossa lojinha que vai estar aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.